Bem-vindos a mais um Bola Lá. Hoje eu tenho um convidado conhecido nos quatro cantos do mundo. Mas antes de ser conhecido nos quatro cantos do mundo, ele era apenas o Luís. O Luís era um rapaz que jogava a bola nos ringues da Amadora, mas tinha sonhos. E esses sonhos eram muito maiores que a cidade da Amadora. Aos 17 anos, ele integrou um grande clube cá em Portugal, que é o Sporting Clube de Portugal, e pouco tempo depois conseguiu chegar à primeira equipa. Daí, sempre a subir. Foi para o Manchester United e lá começou a ganhar títulos. Teve 4 títulos da Premier League, uma Liga dos Campeões da UEFA, um Mundial de Clube, 2 taças da Liga e várias supertaças. Na Seleção Nacional foi onde ele fez o seu maior feito. Ganhou o Campeonato Europeu de 2016, envergando a sigla de capitão. Teve 112 internacionalizações e 24 golos por Portugal. Chegaram lá? Senhoras e senhores, connosco... Nani. Nani, muito obrigado por estares aqui, meu irmão. Obrigado, eu. Espero que estejas bem. Agradeço-te imenso estares aqui connosco. É uma honra enorme o Bola Lá poder receber um internacional português campeão europeu. Deixa-me dizer-te que o nosso programa é feito de uma forma tranquila e tudo aquilo que está na mesa tu podes comer e ficas tranquilo para fluir a nossa conversa. Capa? Capa. Vamos embora? Vamos embora, Nani. Diz-me uma coisa, tu na Amadora jogavas à bola? Sim, basicamente era o meu dia a dia era mesmo só jogar a bola. Nós tínhamos ali um ringue onde era o nosso parque, era a nossa diversão e todas as crianças durante o dia passávamos ali a maior parte do nosso tempo. Mesmo se não houvesse uma bola, nós estávamos ali naquele campo. Tínhamos muitos jogos que nós jogávamos naquela altura, que havia o jogo da Cirumba, era o jogo do futebol humano, Conheço bem a muitos Cirumba. jogos que não existia bolas e nós mesmo usávamos a nossa imaginação e só a nossa presença é que contava ali. E pronto, e foi assim que eu cresci, no meio dos meus amigos, ali no meu bairro, na Amadora, em que aprendi a maior parte das coisas que me ajudaram a crescer como pessoa, como ser humano. E depois é lógico que a história que fiz como profissional e como ser humano, eu acho que a base foi mesmo dali que veio e sou muito orgulhoso por tudo aquilo que passei na minha infância naquele bairro. E o que é que tu sentias quando tu jogavas à bola na rua? Era aquele jogo... Eu também joguei à bola na rua, não como tu, obviamente, mas era aquele jogo de... Jogo pelo jogo. Curtir, passar tempo... Já sentias que ali havia um futuro para ti ou era mesmo só... Pá, vou passar o tempo, vou estar aqui, não vou estar no outro lado, vou passar o tempo com os meus amigos a curtir... Era o quê? Era uma diversão, eu acho que a maioria dos meus amigos também sentiu o mesmo. Era a única maneira que nós tínhamos para ocupar o nosso tempo e naquela altura toda a gente gostava de jogar futebol, mesmo os nossos irmãos mais velhos, eles nos incentivavam a ir com eles, a acompanhar e estar ali com eles. Mas o segredo era mesmo, nós tínhamos uma paixão por estar ali e jogar o jogo. Nós gostávamos de competir contra os outros bairros, gostávamos de competir com os nossos vizinhos que viviam ali ao lado. Okay. Mas divertíamos muito e tínhamos um orgulho de todos os dias poder estar ali, usufruir daquele espaço. E adorávamos muito. E tu lembras,
por exemplo, quando tu jogavas aí à bola, tu lembras-te qual foi o momento em que tu percebeste, ok, isto se calhar é um futuro para mim, eu vou fazer disto a minha vida profissional, eu vou querer chegar longe? Não, eu sempre tive um sonho, eu sempre sonhei muito, sempre venerei alguns jogadores naquela altura que foram os meus ídolos, que era o Figo, que era, era o Ronaldinho, eram os jogadores que jogavam aqui em Portugal que estavam a sobressair na altura, que era o Deco, que era o Capucho. Lembro de muitos jogadores que marcaram alguma época na minha juventude. E esses jogadores alimentavam o meu sonho de um dia ser um jogador como eles, um dia ser um jogador profissional. É lógico que conforme eu ia crescendo, o sonho, a confusão na nossa cabeça começa a criar, né? Porque no futebol é complicado. Quando tens 10 anos, tudo ainda é possível, tudo é possível. E quando tu começas a perceber que a idade já começa a pesar e começa a ter que existir decisões de clubes ou de oportunidades, eu quando cheguei aos meus 14 anos, 15 anos, comecei a perceber que se eu não der um passo importante, que talvez vai ser difícil se realizar esse sonho. E eu lembro-me que uma vez eu jogava no Real Massamá, e eu apanhava sempre o comboio para ir treinar e para ir para casa. E eu saí na estação da Amadora e tinha um amigo que era mais velho do que eu, jogava no mesmo clube. E eu estava a sair de um jogo e ele passou por mim e disse: "Então, meu, tudo bem?" Eu disse: "Tudo bem." "Então, e tiveste jogo?" Eu disse: "Sim, tive jogo, correu bem e tal." E ele me perguntou: "Então, ainda estás no Real? Tu tens que dar o salto. Se não deres agora, não vais dar mais." "Quantos anos tens?" Eu disse: Tenho 16. "Pois, estás a ver, este é o último ano, tens que dar um salto." E eu fui para casa a pensar naquilo. E o que é que eu fiz? Fui ao Benfica. Fui ao Benfica, fui pedir para treinar, fazer umas captações. E ao mesmo tempo, eu estava a jogar no Real e faltava 2 jogos para acabar o campeonato. E eu faltei a semana toda. E eu faço um treino no Benfica e o treinador do Benfica diz-me assim: "Dani, olha, é assim, neste momento, tu, como ainda estás a jogar no teu clube, nós não podemos te avaliar porque, no respeito ao teu clube, nós temos que enviar uma carta a pedir que tu venhas cá treinar para seres avaliado. Claro. O máximo que podemos fazer é, tu vais para o teu clube, vais jogar no fim de semana e nós enviamos lá um olheiro para te observar e depois logo se vê." Aí eu volto para o meu clube, só que voltei no final da semana, só faltava um treino para o jogo do fim de semana. O treinador diz assim, os meus colegas dizem assim: "Olha, tu não vais jogar, não vale a pena, o mister disse que este jogo aqui é para quem não joga, tem jogado menos, tu não vais jogar." Eu disse: "O quê? Agora que vem-me cá ver jogar, eu não vou jogar, tenho que jogar." E eu fui lá falar com o treinador e disse: "Mister, por favor, mister, deixa-me jogar." E o mister assim: "Não, Nani, tu não vais ficar a treinar, não vais treinar a semana toda, como é que vais jogar? Eu já disse que não vais jogar, nem tu nem o Álvaro." Eu disse: "Mister, você lembra-se quando você disse que você queria chegar ao Real Madrid? Você tinha um sonho. É igual, eu também quero chegar lá. Agora que vem-me ver, você não vai me deixar jogar?" Tive que tocar no coração, né? E ele disse: vai lá treinar que a gente já fala." E eu fui para o treino e comecei a dizer aos meus colegas: "Não, eu vou jogar. Agora, se tu vais jogar ou não, eu não sei, mas eu vou jogar." E pronto, depois chegou no final do treino e ele teve que falar com todos os colegas e disse: "Olha, é assim, o Nani e o Álvaro vão jogar 45 minutos porque tem um treinador que vem cá lhes ver, é a oportunidade deles, tem 45 minutos e está bom." E eu e o meu colega, estávamos ali todos nervosos, ansiosos para jogar. Chega na hora do jogo, o jogo não estava a sair nada bem. E eu olho lá para fora e vejo o meu colega a aquecer, que faltava 1 minuto para aqueles 45 minutos. Ele ia-nos trocar mesmo ali antes do intervalo. Quando eu vejo aquilo, nós tínhamos acabado de marcar um gol, mas tinha sido um outro colega. Eu disse: passa a bola rápido. E ele passa-me a bola, eu pego a bola, fim todos do meio campo, fim do guarda-redes.
e marco o gol. E começo a olhar lá para cima, à bancada, para ver se vejo algum olheiro, né? Todo contente, disse, yes, já consegui, agora de certeza com isto já vai dar, né? Chego lá fora, não tinha olheiro nenhum. Ai, não tinha de ninguém. Eu lá no clube disseram, não veio cá ninguém veio falar connosco. E eu fiquei mesmo triste, desiludido. Ai. Já tinha quase perdido as esperanças e de repente estávamos a ir embora, eu e mais o meu colega, nós íamos sempre a pé, e o diretor do clube aparece com o carro, assim, muito rápido, e chama-nos. Ele diz, cheguem lá aqui. Começou com uma brincadeira assim, o que é que vocês estão a fazer, pá? Nós estamos a ir para casa, certeza? Okay, cheguem lá aqui que eu tenho uma coisa para vocês. E ele saca de um papel e diz, olha, isto aqui foi o Sporting que enviou, eles querem vos ver, vão lá fazer umas 2 semanas de treino. E eu fui fazer essas 2 semanas de treino, eu e mais o meu colega, e ao mesmo tempo estava a treinar. Treinava 2 dias no Sporting e 2 dias no Benfica. E pronto, e daí surgiu essa oportunidade, porque depois era o final da época e nós tínhamos que fazer a pré-época, não é? Claro. Eles chamaram-me para fazer a pré-época as 2 equipas no mesmo dia e à mesma hora. Eu disse sim aos 2, só que depois optei pelo Sporting, porque já tinha lá um amigo e apostei todas as minhas fichas no Sporting, em que o Sporting tinha-me dito que eu não ficava, que ia só lá fazer a época, mas que no final do mês eles mudaram de ideias, porque a evolução foi enorme e depois dali foi tudo aquilo que vocês sabem. Então deixa-me perguntar-te uma coisa. Tu escolhes o Sporting, mas já eras sportinguista ou eras benfiquista? Porque Não. o primeiro clube onde tu foste foi o Benfica. Certo? Não estou a puxar a brasa à minha sardinha. Não. Isso é assim. Quando eu lembro-me que a minha mãe e o meu pai, eles diziam que eu, quando era bebê, eu dizia gol do Kika. Peraí. Kika. Esse foi a minha mãe. Mas só que eu disse a eles. E são vocês que dizem, porque vocês são do Benfica. Vocês querem que eu... Amor, queriam que eu fosse do vamos Benfica. já fazer uma coisa. Por causa dessa, eu tenho as mãos limpas, posso pôr um croquete? Pode. Vai um croquetezinho. Aqui temos malta do Sporting, está tudo bem. Está tudo bem. O homem A malta do Sporting sabe que eu... Podem vir falar do Benfica, do Porto, que não tem. Não há hipótese. Não. Sporting até não fala essa palavra porque eu acho que não é. Eu percebo perfeitamente, até pelo profissional que tu és, pelos feitos que tu tiveste pelo Sporting. Aliás, eu lembro-me de estar uma vez... Mas eu vou-te explicar porquê. Eu vou explicar porquê que eu digo isso. O quê? Vou-te explicar. Nós, quando estamos no futebol... Eu até fiquei sério. Não. No futebol é assim. Eu vou explicar como é que funciona. Explica. Quando aprendes a honrar uma camisola, já não há volta a dar. Ok. É a mesma coisa que tu na tua casa. Tu, quando defendes a tua família, já não vais defender mais nenhuma. Eu não troco família. Por isso é que eu, a partir do momento em que eu aprendi a defender as cores do Sporting, Claro. já não existia mais nenhuma cor. Percebo perfeitamente E eu não aceito. podia, eu tive a oportunidade de ir para o Benfica, tive a oportunidade de ir para o Sporting, para o Porto, e no final eu fui para o Sporting por menos dinheiro. Sabes porquê? Porque eu só queria defender a minha casa. Não, mas quando voltaste. Exatamente. Não, claro, não. Mas isso não está em causa, está tudo bem, eu percebo perfeitamente. Quando eu falo de defender, quando eu era júnior, eu nunca tinha jogado contra o Benfica e contra o Porto. E eu vou dizer onde é que eu ganhei a minha paixão pelo Sporting. Foi a partir do momento em que me disseram assim, vamos jogar sábado é contra o Porto. Foi a melhor coisa do mundo que me têm dito. Ia jogar contra o Porto, porque o Porto eu só via na televisão. Foi uma emoção enorme. Então quando eu comecei a ouvir falar com os meus colegas a dizerem eles são muito agressivos, e só dão porrada, e temos que hoje vai ser luta. E eu comecei a pensar, eu cheio de medo. Eu disse, eu vou ter que encarar esse jogo, porque senão, se eu não jogar e não mostrar a eles que eu estou ao nível, eu não vou jogar mais. Claro. E a partir daqueles momentos, que foi aqueles jogos bem disputados, que eu nunca tinha disputado um jogo assim, eu não queria outra coisa. Eu só queria mesmo jogar esse tipo de jogos. Tanto que na primeira época não foi tão fácil para mim, porque tive que me adaptar, mas na segunda época fomos campeões. E eu joguei todos os jogos, contra o Benfica, contra o Porto, contra o Braga,
e eram jogos muito complicados. Jogos que nós tínhamos que lidar com as pessoas lá fora, com guarda-chuvas e com tudo. E quando tu Quando jogavas com o Porto. o Porto é que o Braga era o pior, Sério? O Braga era o pior, porque havia um tunelzinho que tinhas de passar e os pais iam lá com os guarda-chuvas a fazer assim. Os pais? Era. Ok. E diz-me uma coisa, Nani, tu chegas ao Sporting, mas a ascensão à primeira equipa até é relativamente rápida, Sim. não é? E tu, quando chegas à primeira equipa, como é que foi? O peso da camisola do Sporting, a responsabilidade, a pressão, como é que tu geriste tudo isso? Foi tudo muito rápido da minha vida, a partir daquele momento. E quando eu já estava ambientado na família do Sporting, com os meus companheiros, eu já estava habituado a jogar com grandes jogadores. Apesar de nós sermos muito novos, nós já sabíamos o nível que estava ali. Eu fui muito sortudo. Eu joguei numa geração que, da nossa idade, era um dos melhores. Mesmo jogando contra o Benfica, contra o Porto, é uma geração fantástica. A geração de 86 é muito boa mesmo. Era um nível já muito elevado. E nós já muitas das vezes jogávamos contra a equipa principal do Sporting e ganhávamos eles ficavam frustrados, queriam nos bater. Vocês, equipa B? Não, nós júniores. Júniores. Jogavam contra a equipa principal do Sporting e ganhavam? Sim. Ok. O Sapinto ficava maluco naquela altura, era um jogador fantástico, tanto eu como os outros estavam ali. E eles, pronto, jogávamos contra eles, só que tinham uma dificuldade, porque nós tínhamos a energia, tínhamos já um nível muito elevado. Tanto que muitos dos jogadores da minha equipa passaram pela equipa principal do Sporting. Outros não conseguiram manter, outros foram emprestados, outros foram para outras equipas. Tudo para dizer que, quando eu cheguei à equipa principal, não foi assim tão difícil me entrosar com os companheiros, porque eu tinha uma maneira de estar na vida muito extrovertida. E facilmente eu me entrosava com os companheiros e bastava só mesmo eles se abrirem comigo. Eu era muito acanhado, mas se abrisses comigo, depois era tudo mais fácil. E depois é a linguagem futebolística, que tu se estás confortável dentro do campo, já não precisas mais nada, porque o que interessa é o dentro do campo. Depois lá fora faz a tua vidinha normal. E foi isso que aconteceu comigo. Eu dentro do campo sempre estive muito confortável. Então as coisas para mim foi como que fluíram bem logo ao princípio. E diz-me uma coisa, agora vamos fazer aqui um saltinho no tempo, porque tu estás no Sporting e depois voltas ao Sporting, não é? Como tu disseste, tinhas propostas até maiores e pela questão profissional e por amares o Sporting, por tudo isso, tu voltas ao Sporting. E há um momento ali, eu lembro-me de te ver a marcar um golo, um excelente golo, e veio a emoção toda ao de cima. E tu derramaste lágrimas, ajoelhaste e aquilo foi um momento... Foi um momento. O que é que aconteceu ali, se é que podes falar sobre isso? Não, posso. Nós jogadores de futebol, nós passamos por muitas coisas que só nós é que sabemos. Claro. O futebol são momentos, não é? Claro. E muitas das vezes nós jogamos com dores. Nós recuperamos o mínimo só para poderes participar no jogo, mas não estás bem. Estás com dores, não consegues dar o teu melhor e muitas das vezes as pessoas estão lá fora, estão-te a ver dentro de campo, não conseguem ver que tu estás lesionado, estás com dor e és muito criticado. E eu passei uma fase complicada, estava a passar uma fase complicada, só que eu sou aquele tipo de pessoa, quando há injustiça para cima de mim, eu gosto de dar a volta, eu gosto de mostrar que sou mais forte, que sou capaz e que vou fazer mudar aquela opinião. E foi o que aconteceu. Eu estava a passar por uma fase muito complicada, estava muitas críticas, não sabiam do que é que eu tinha tido umas 3 lesões, uma atrás das outras. Eu recuperava de uma e naquele momento em que eu estava já em forma, para aqueles jogos, um dia antes do jogo ou 2 dias antes, acontecia-me algo e eu já ia para o jogo limitado e ficava mesmo frustrado. E tanto que naquele jogo que eu marquei o golo eu estava todo remendado. Eu tinha tapes em tudo o que era lado.
mas consegui superar e naquele dia marquei o gol e foi a emoção, foi tipo quando tu te esforças tanto para alcançar algo e aquilo foi o alcançar daquele momento, né? Antes de chegarmos aqui ao Manchester, quem foi a primeira pessoa que acreditou em ti? Que disse, este vai longe? Tive muitas pessoas, só que assim, é lógico que as pessoas que acreditaram em mim em primeiro lugar foram as pessoas que me deram as primeiras oportunidades e que trataram da minha documentação, que me permitiram participar no clube deles, foi no Real Massamá. As pessoas do Real Massamá foram excelentes, eles, na altura eu precisava de muita coisa e foram eles quem deram-me tudo ao princípio. Mas lógico que depois houve outras pessoas que perceberam-se que havia um potencial, que havia condições para chegar longe, mas é lógico que nem tudo é perfeito. E eu, muitas das vezes, estava fora do contexto, né, daquilo que era a filosofia da academia, o perfil e o comportamento adequado que se pedia para a academia não era o correto, o meu, muitas das vezes, e outros companheiros, e nós tínhamos pessoas que sabiam comunicar connosco. E olha, infelizmente, faleceu agora há pouco tempo o Sr. Aurélio Pereira. Claro. E eu falei sobre isso. Ele foi uma das pessoas, das mais importantes, porque quando nós mais precisámos, foi mesmo no momento crucial, chamou-nos ao seu escritório. Não é muitas das vezes nós recebermos um raspanete de outras pessoas que querem o nosso melhor, mas se calhar a mensagem, o modo como estão a passar a mensagem não é melhor. E nós sentimos-nos revoltados e não queremos fazer o que nos dizem. Mas nesse caso foi espetacular porque eu fui para Manchester mais tarde, apercebi-me de muita coisa que ele tinha dito e que estava a acontecer, então por já ter ouvido esse conselho evitei muitos problemas na minha vida com pessoas que se aproximaram, etc. E quando voltei a Portugal, vim fazer algo, voltei a estar com ele e pude lhe dizer isso. Disse, olha, devido aos seus conselhos, tudo aquilo que você me disse realmente aconteceu, mas como observei bem o conselho, já não tive problemas. Boa. Graças a Deus, é por isso que hoje estou tranquilo. E quando lá chegaste, aconteceu uma coisa muito engraçada com o Sir Alex Ferguson, que é, tu cada vez que marcavas um golo, fazias rodada mortal. Exato. Não era? Rodada mortal. Mas de repente, no início, quando começaste a marcar, já não havia mais rodada mortal. Porquê? As pessoas pensavam que o facto de eu não celebrar mais com o mortal, que tinha sido o Sir Alex Ferguson e o Carlos Queiroz que tinham proibido de o fazer. Mas não foi. Eu confesso que eles ficaram um pouco preocupados, porque nunca tinham visto aquilo, mas na altura eu decidi não fazer porque eu tinha feito uma entorse no pé. E nós estávamos a fazer a pré-época e eu tinha muitas dores. Quando eu fazia o salto, e se caísse de bicos de pé, dava muitas dores, então eu não queria forçar o pé. Então marquei o gol e não quis celebrar. Então as pessoas e os mesmos jornalistas começaram a fazer perguntas, mas o Ferguson não deixa dar mais mortais. Depois saíram as notícias no jornal que tinha sido o Ferguson, mas não foi o Ferguson. Foi mesmo porque eu não me sentia bem. E diz-me uma coisa, como é que foi chegar a Old Trafford e tu perceberes que, ok, estou aqui, isto é verdade, agora estou no melhor campeonato do mundo, é a Premier League, não há melhor do que aquilo. Pressão, sentiste? Ou sentiste, eu sou capaz, sentiste uma confiança transcendente? Eu senti uma alegria enorme, foi um entusiasmo estar ali, ver o estádio, eu queria era ver o público. Eu estava ansioso para poder jogar naquele estádio com o estádio cheio, porque eu tenho uma história engraçada. Não sei se vocês se lembram da final em que o Manchester ganhou o Bayern de Munique nos últimos minutos. Claramente, claramente. Eu nesse jogo, eu era muito miúdo, estava a chover muito, e eu entrei para o café com um amigo meu e estava a dar o jogo e estava mesmo a acabar. E ficámos ali, a primeira ideia era esconder-nos da chuva, mas ficámos a ver o jogo no finalzinho
quando demos por nós, estávamos mesmo dentro do jogo já. History is made. Manchester United are the champions of Europe again, and nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this. Champions of Europe, champions of England, winners of the FA Cup, everything their hearts desired. Começou a surgir os comentários, eu e ele disse, essa equipa é espetacular, um dia vou jogar nessa equipa. Eu virar para ele, dizer para ele. E é engraçado que nós depois fomos fazer um estágio em Manchester, em Inglaterra, lembro-me com o Paulo Bento, e chegámos a ir visitar Old Trafford, fomos visitar o museu e depois acabamos por visitar um balneário do Manchester United. E eles lá disseram, olha, aqui senta-se o Cristiano Ronaldo, aqui senta-se o Giggs, aqui o Rooney, e eu sentei-me lá no lugar do Ryan Giggs e eu disse, porque eu lembro-me que o Giggs naquele jogo que tinha jogado, lembro do Giggs, eu sento-me assim e digo, isto é o meu lugar, isto aqui vai ser o meu lugar. Assim, na brincadeira, e os meus colegas sentavam-se ali e diziam-se, este vou ser eu, este vou ser aquele. E tivemos uma tarde fantástica no estádio e longe de nós sabermos que, e eu saber que passado 2 anos, 3 anos, não, 3, 4 anos, eu ia estar a jogar no Manchester. Que depois, no meu primeiro jogo que fiz no estádio, estava muito ansioso para poder ver o estádio cheio, eu fiquei no banco e depois não sei quem, houve uma lesão de um colega e eu entrei, eu estava muito nervoso, então queria fazer tudo muito à pressa e lembro-me que faço uma jogada e tiro um remate de pé esquerdo e a bola passa assim muito perto do poste e ouço aquele barulho dos adeptos. E eu disse, é isso que eu quero. Eu quero ouvir isto mais vezes. From Sporting Lisbon, his Premier League debut. Shoot as well. Lovely little crossover, and Murty's got no answer to the movement of Nani there. It just leaves him totally. Watching the ball, and what a lovely strike it was. Just pulls it fractionally. It is only fractionally. E então que depois eu ganhei aquele gostinho de chutar a bola de longe, porque eles já sabiam que eu estava bem. Quando chegava ali perto da área, eles começavam a levantar-se todos. Eu fazia aquele barulho com as cadeiras, né? E eles... Quando perdia a bola... Então era fantástico, era fantástico. Boa. Agora vamos falar um bocadinho do Euro 2016. Como é que foi? Como é que foi aquele jogo cheio de emoções loucas? O Ronaldo lesiona-se, tu envergas a braçadeira de capitão. O que é que tu sentes naquela altura? Bom, foi um jogo mesmo muito emocionante e como já disse, nós estávamos com a expectativa toda que aquele jogo, o nosso capitão e o melhor jogador do torneio ia decidir o jogo para nós. Estávamos com aquele feeling, e via-se na cara dele, via-se na postura e tanto que começámos logo o jogo e ele começa um jogo muito agitado. Só que para nós foi uma grande desilusão quando vimos ele no chão a queixar-se, porque o Ronaldo nunca fica muito tempo no chão a queixar-se, mas ele pode ficar uma vez, mas depois não vai cair outra vez. Yeah. E ele tinha-se levantado, depois passado mais um tempo vi ele no chão e fui lá ter com ele. E falei, então mano, bora. Não dá, e vi na cara dele que ele estava a chorar, e ele dizia que não dá mais, mano. E eu disse, não, bora, tenta mais um bocadinho, tenta, mete spray, faz isso. E ele disse, não dá mesmo. Quando ele diz isso, deu aquela emoção. E ele decide dar-me a abraçadeira. E quando ele dá a abraçadeira, a minha reação foi tipo, isto não dá mais, temos que ganhar isto por ele, temos que nos unir e ganhar isto por ele. E eu virei-me isso para ele, olha, mano, a gente vai ganhar isto para ti, vamos ganhar isto para ti. E foi isso mesmo, quando eu virei-me para todos os meus companheiros, comecei a dizer aquelas palavrões todas, temos que ganhar isso. E pá, eu acho que aquilo mexeu com todos nós e nós ganhámos uma outra alma e uma outra energia e a nossa entreajuda no jogo foi fundamental, apesar que nós, para quem viu o jogo, eles tiveram muitas oportunidades, estiveram em cima de nós. Claramente. Mas nós
sempre acreditámos, mesmo quando eles estiveram perto de fazer o golo, nós nunca desistimos. Não, era para nós, não era para eles. Exatamente. Era para nós. Eu acho que aquela energia positiva que nós criámos ali à volta daquela situação que aconteceu com o Ronaldo, deu-nos um boost para fazer um excelente jogo. Mas para mim, particularmente, envergar a braçadeira naquele momento também foi uma experiência única, ainda para mais quando nós terminas o jogo e sabes que ganhaste. Então aí tem um sabor ainda mais especial e é algo que muita gente ainda fala sobre isso e agradece e nunca se esquece, porque foi, como tu referiste, foi dos títulos mais importantes da minha carreira, o título mais importante da minha carreira, porque eu digo sempre, ganhar um título pelo teu país não é a mesma coisa que ganhar por um clube. Como é óbvio. E isso é um orgulho poder ter contribuído daquela maneira num momento em que nós estávamos fragilizados e precisávamos de ter guerreiros dentro do campo, ter uma atitude, de mostrar que éramos fortes, com as armas que tínhamos naquele momento. E o que é certo é que, mesmo levando o massacre, nós saímos de lá vitoriosos e isso é o que conta. Tu sabias ou desconfiavas que era o Éder que ia virar aquilo? Se eu te disser, o Éder andava a treinar muito bem. Ok. O Éder estava on fire, como costuma dizer os ingleses. Toda a semana, toda a competição, o Éder esteve a treinar muito bem. Nos treinos fazia golos, finalizava bem, estava forte, via-se. E o Éder chegou o momento até a reclamar, como os jogadores fazem, nós batemos, podia ter jogado um bocadinho mais, um bocadinho menos, nem me deu os minutos. Eu disse, e houve uma vez que eu falei com ele, disse, Éder, se tu olhares para tudo o que está a acontecer na nossa seleção, se olhares todos os jogadores que jogaram e que têm jogado, toda a gente tem contribuído com um bocadinho. Yeah. O campeonato não acabou. Por isso, foca-te, mantém-te focado, dá o teu melhor e no final vamos ver. Porque se tu tiveres um minuto e se deres o teu melhor naquele minuto, podes fazer a diferença. E tu vais ter a tua oportunidade. Porque tu estás a jogar bem, estás a fazer as coisas bem. Só precisas estar dentro do campo. E foi engraçado que ele foi ter a oportunidade no último jogo, na final. E na mesa sentiu-se aqui em Lisboa. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Campeões! Nós somos campeões! Campeões! Nós somos campeões! E ele mostrou que estava preparado. Claramente. Por isso, Olha, esse croquete está muito bom. Obrigado. Obrigado aqui ao cantinho. Bons croquetes sempre. Diz-me uma coisa, agora passamos a uma parte assim mais de reflexão, mais daquilo que tu achas interiormente. Na tua opinião, como é que nós podemos usar o futebol como ferramenta de transformação social real, especialmente como jovens, como tu foste? O futebol é mágico. O futebol une as pessoas. O futebol proporciona-nos experiências únicas. Verdade. E faz-nos crescer como seres humanos. Eu especialmente tenho uma experiência fantástica e tudo aquilo que eu aprendi foi devido ao futebol. Eu acho que muitas das vezes eu quero dar um exemplo de algo e tenho que meter o futebol no meio. Porque eu fiz muitos amigos, permitiu-me viajar muito, conhecer outras culturas, perceber como é que funciona a mentalidade das pessoas nos outros países, nos seus países, e eu tive que me adaptar, eu tive que aprender a lidar com muitas coisas. Uhum. E eu acho que já as crianças, já desde jovens, de muito novos, começam a ganhar responsabilidade. O futebol permite isso, dar responsabilidade, dar maturidade, permite ter experiências com seres humanos que têm uma visão diferente, que têm sentimentos diferentes e tu tens que te adaptar. E como eu disse, une e faz também com que tu possas trabalhar em conjunto, saber trabalhar em equipa, saber aceitar o próximo.
Eu acho que o futebol é algo fantástico, é algo único, que é o único desporto no mundo que te permite ter esta visão. Como é que tu gostarias de ser lembrado no futebol português? Como um atleta, um ser humano que teve a sua oportunidade e soube aproveitar da melhor maneira e que de tudo aquilo que aprendeu deixou a sua marca e pôde usufruir de toda a sua experiência e doar um pouco para os próximos que estão a crescer e que necessitam de pessoas que já têm essas experiências e que lhes ajudem também a desenvolver as suas capacidades, a desenvolver os seus sonhos, tentar fazer com que os seus sonhos se tornem realidade e a formar seres humanos. Eu acho que era isso que eu gostava, que as pessoas olhassem para mim e dissessem: o Nani foi um excelente profissional, mas também não só depois da sua carreira, ajudou muitos a chegar lá e a serem quem são, ou seja com um conselho, seja com uma oportunidade que deu a um jovem. Se encontrasse o Nani hoje, com 14 anos, na Amadora, o que é que tu lhe dirias? Eu diria: continua, não perde o foco, não te desvies, porque eu com 14 anos eu sabia o que eu estava a fazer e eu não me desviava do meu futebol por nada desse mundo. E houve algum momento, Nani, na tua carreira em que tu pensaste: se eu falhar agora, desiludo muita gente? Eu não me lembro se tu já estavas no Manchester quando vocês ganharam a Liga dos Campeões e foram penaltis. Sim, estava e inclusive marquei um penalti decisivo. E foi importante e senti essa pressão porque eu vivíamos na mesma casa com o Cristiano Ronaldo e mais o Anderson e nós éramos muito ligados naquele momento e tanto naquele jogo lembro que ele bate o primeiro penalti e falha. Yeah. Então logo aí a pressão é ainda maior, porque se ele falhou, nós sentimos Claro. a falha dele. Ficamos a pensar. Mas houve desânimo, houve insegurança? Houve porque foi logo o primeiro e nós sabíamos que ele era o nosso batedor de penaltis, que Claro. raramente falhava. Então se ele falhou, qualquer um podia falhar. Claro. Entrou aí superstição, entrou aí... Só que o bom da situação foi, logo a seguir, quem foi batendo os penaltis, bateram muito bem e nos deu logo outro ânimo. E quando chegou a minha vez, eu estava nervoso, mas eu disse para mim mesmo: não posso falhar, é escolher um canto e tenho que meter lá para dentro. O guarda-redes era enorme, tanto que quando eu bati a bola, ele ainda toca na bola, mas a bola entra, então aí foi um alívio até que eu... E diz-me uma coisa, não tremem as pernas, o coração não dispara, Não, as falta pernas, eu saliva acho na boca? Tremer as pernas, nunca vamos chegar a esse ponto, porque a adrenalina é tanta Claro. que durante o jogo não dá, o teu corpo não vai reagir desse modo, mas que podes estar um pouco ansioso, um pouco nervoso, receoso, mais dizendo assim, de falhar, porque quando há aquela dúvida, quando chegas à frente da baliza, há muitos jogadores que ficam com o receio, né? Agora vou bater para aqui, será que ele adivinha? Será que ele está a pensar o mesmo do que eu? Não é? Porque a baliza é grande, mas se tu pensares o mesmo que o guarda-redes, a probabilidade de falhar é enorme. Claro. Mas eu acho que é mais por aí. Agora faço-te uma pergunta. Imagina que estás a escrever uma carta a um menino da Amadora antes do primeiro treino no Real Massamá. O que é que tu dirias a esse menino? Eu diria: vai treinar, vai com alegria, diverte, faz amizades, vai com cuidado por onde andas, porque o caminho que se fazia da minha casa até ao campo do Real Massamá a pé era muito perigoso. Nós tínhamos que cruzar a linha do comboio e tínhamos que passar em sítios muito isolados, muito escuros no regresso para casa
e era muito perigoso. Para uns miúdos de 8, 9 anos era muito perigoso. Só que nós às vezes íamos em grupo e era o que nos ajudava. Mas eu dizia para ir com coragem porque tudo ia dar certo. Se tu tivesses que escolher 3 jogos na tua carreira, 3 jogos, quais seriam? Os jogos mais importantes, os jogos que mais te marcaram, os jogos mais difíceis, whatever, deixa a tua escolha. Eu escolhi o primeiro jogo, o primeiro jogo que fiz pelo Sporting, no campeonato português, um jogo profissional. Okay. O primeiro jogo da seleção, a representar a seleção, e a final da Champions pelo Manchester United, porque foram os 3 que marcaram toda a minha história. Foi o início das minhas etapas a representar o Sporting e a seleção. E o Manchester foi aquele momento glorioso, aquele momento fantástico na final da Champions que ficou marcante até hoje. Se tu conseguisses descrever como é ganhar uma Champions, ouvires o hino, ires para o jogo não foi nada fácil, o Ronaldo falha ao primeiro, vocês tremem, pensam, ganham coragem, ganham. O que é que sentiste naquela altura? Estamos a falar da maior competição da UEFA. Sim, esse é o sonho de qualquer jogador hoje em dia, é querer ganhar ou pelo menos jogar uma final. Eu joguei 3 ou pelo menos estive presente em 3 e a emoção, o espetáculo, tudo aquilo que envolve uma final da Champions League é fantástico. Eu acho que é algo que todos os jogadores deviam experienciar, porque nós, ao fim e ao cabo, nós queremos jogar ali e sabemos que a Champions League é para os melhores do mundo, os melhores jogadores do mundo, as melhores equipas do mundo. E chegar à final significa que a tua equipa é uma das 2 melhores do mundo, não é? E quando eu participei nessas finais foi momentos únicos para mim, toda a festa, todo o evento, todo o nervosismo antes do jogo, depois do jogo, durante o jogo, as jogadas, os jogadores, todo o envolvimento é maravilhoso. E eu tive 5 anos, no mínimo, sempre ali no mais alto nível, sempre nos quartos finais, sempre já com as melhores equipes, a disputar os melhores jogos, e é algo que se qualquer jogador sonhar e tiver a oportunidade de passar por isso, eu recomendo mesmo, que é tudo no futebol. E agora a minha última pergunta, e facciosismos à parte, estamos numa semana em que o meu Benfica deu 4-1 ao Porto. No cômbito das 2 mãos, vamos dizer assim, demos 8-2 ao Porto. O Sporting empata com o Braga, estamos 2 pontos à frente. Vai haver um Benfica Sporting na Luz. Tua aposta, quem vai ser campeão? Facciosismos à parte. Toma o teu tempo, respira, bebe um gole de água, exatamente. Exatamente. Quem vai ser campeão, Nani? Quem vai ser campeão? Não, mas eu vou falar uma coisa. Fala. Não vou falar nada. Eu vou ver só. Que é assim. Já vi que os benfiquistas estão todos contentes porque passaram para a frente. Não, tens que dizer que o Benfica está a jogar um bom futebol. 9 vitórias consecutivas. Está a jogar bom futebol, não é bem assim. Vamos ser realistas. Bora lá. Vamos lá analisar. Vamos lá analisar. A minha equipa já está. Vamos lá analisar. Vamos lá. Os últimos jogos. É tudo sportinguistas. É aquelas jogadas, aqueles lances decisivos dos jogos que acontecem sempre quando é o jogo do Benfica, né? Há umas jogadas que acontecem durante o jogo que são cruciais, que as pessoas não entendem. Quem vê o futebol, há pessoas que veem o futebol assim e há outras que veem ao detalhe. Claro. Não é?
E o que acontece? Durante o jogo, se há uma falta, seja para aqui ou seja para ali, pode decidir o jogo. Claro, E mexe mesmo com o jogo. claro. Então, se nós estivermos no jogo do Sporting, o Sporting contra o Braga, e se houver um lance em que esse lance decisivo for mal assinalado, também mexe com o jogo. Claro. Exatamente, só isso que eu quero dizer. Não vou falar mais nada. A única coisa que eu vou dizer é assim: Pá. ainda há jogo, não há? Ainda há jogo ou não há? Eu nem acredito. Há jogo ou não há? Claro, por isso é que eu perguntei, quer dizer, há jogo, Há jogo. Então vamos fazer a seguinte: vamos esperar até ao finalzinho do campeonato que é quando se fazem as contas. e vamos fazer as continhas. Sabes porquê? Porque uma coisa que eu já aprendi no futebol, O quê? que é, eu não vou dizer o resultado é para se ver. Está Quem bem? diz o resultado é mágico, eu não sou mágico, por isso vai ser ao contrário, ok? Mas o que é que tu sentes no teu coração? Não, eu sinto alegria. Ah, está bem, está certo. Eu sinto Está alegria. certo. Tenho que manifestar, agora E não estamos digas na que onda da acha, diz que vai manifestação. ser, eu quero que Vamos tu digas assim, manifestar. quero que tu digas que vai ser. Hã? Eu quero que tu digas que vai ser campeão. Eu acho que vai ser. Não é acho, diz, o Benfica vai... Diz. Eu acho que o Benfica vai ser campeão. Não é acho, diz. Então, mas eu estou a dizer que eu acho que o Benfica vai ser campeão. Eu não tenho certezas. Eu acho que o Benfica vai ser campeão. Está bem. Nani, se o Benfica não for campeão, que seja o Sporting campeão, porque o Sporting é a equipa aqui da minha equipa. Portanto- assim, já estou a ver o filme. Mas qual filme? Mas qual filme? Vou falar qual filme? Qual filme? É verdade. Tá bom. É verdade, é fair play. Eu não sou fanático. Quer dizer, Não. agora não sou tanto fanático. Mas acho que se não cair para um lado da segunda circular, cai para o outro lado da segunda circular, bom. estamos em casa. Isso é bom. Estamos em casa. Eu gostei desse discurso. Estás de parabéns. Nem todo benfiquista fala assim. Mas, pronto, eu continuo a dizer, eu quero esperar para o final do campeonato, porque eu estou curioso para ver o que vai acontecer. Porque muitas das vezes o futebol tem que ser mesmo assim. Se tu queres ganhar, primeiro tens que perder. Ok? Claro. É uma boa filosofia. Temos uma coisa para ti, Nani. Por favor, equipa. É um singelo presente que todas as pessoas que vêm ao nosso programa, nós gostamos muito que fiquem com uma recordação de cá terem passado. Espero que gostes. É uma coisa simples, Espetáculo. mas tem muito significado para nós. Muito obrigado. Minha senhora. Maltinha. Obrigado. Virei só para... Exatamente. Obrigado, Nani. Faltou só o 17. Falta o quê? Faltou o 17. Que é o teu número? Sim, senhor. Brother, muito obrigado. obrigado eu. Grande abraço, meu irmão. Muito Obrigado obrigado eu. mesmo do Foi fundo do top coração. mesmo. Obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um Bola Lá. Vejam nas plataformas de streaming onde nós estamos: Facebook, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram e acho que disse todas. Estamos juntos. Beijo no coração.